recebi então 2 testemunhos essa semana. O primeiro foi da nossa irmã Adriana, todo mundo conhece a Adriana aqui. Ela tem orado pelos pais para ele poder estar aqui, para poder estar com ela, né, por mais de 15 anos. E por mais de 15 anos eles têm recebido uma negativa ali no pedido de visto. Então eles vão na embaixada, aplicam, vão na embaixada, fazem entrevista e é negado. E pela glória de Deus, né, ela teve um passo de fé, ela teve uma direção do Espírito Santo. A semana passada, Adriana, você comprou a passagem a semana passada, segunda-feira, antes da aprovação do visto, ela comprou a passagem como uma atitude de fé, e falou: Senhor, eu creio que o Senhor já vai me dar essa vitória. Comprou a passagem sem saber da resposta. Na verdade ela sabia, né, pela fé. E aí então eles foram fazer a entrevista. Quando chegaram lá foi aprovado, né? E glória a Deus, ela vai poder estar com os pais dela aqui depois de 15 anos sem poder vê-los. Aleluia. Outro irmão também me contou um testemunho, né? Nós temos orado no jejum, irmãos, por milagres, né? Milagres de cura, milagres como a Adriana experimentou agora. E outro irmão me contou também um testemunho que a semana passada ele estava com dores na parte das costas, na parte de trás, provavelmente era rins. E um irmão chegou nele, orou com ele e ele foi curado, né, Roger? Isso mesmo? E ele foi curado instantaneamente para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu creio em muitos milagres esses dias que nós estamos vivendo aqui como igreja. Amém? Aleluia. E ontem, né? Ontem nós retomamos a célula nossa lá em Port St. Lucie. Nós estamos plantando a igreja lá. E nós fizemos então a célula. E olha que interessante, quero contar esse milagre para você também, que edificou a minha fé. Talvez para muitos não tem tanta importância, mas para mim tem, pelo jeito que aconteceu. Nós estávamos lá na célula, minha esposa mandou uma mensagem para uma pessoa que nos procurou, e essa pessoa correspondeu à mensagem e foi à célula. Quando ela chegou lá na célula, ela já chegou chorando. Ela falou: aqui é uma célula da videira, e começou a chorar. Eu falei: que é isso, né? Porque videira não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas ela está quebrantada desse jeito, o que está acontecendo? E aí ela contou, ela falou: olha, eu era da videira lá na Alemanha, estou há 3 anos orando para Deus abrir uma videira aqui em Port St. Lucie. E ao ver vocês aqui, eu comecei a chorar, disparei a chorar. E o mais interessante, eu não sei se os irmãos sabem o nosso testemunho, meu e da minha esposa. A minha esposa, quando ela era mais jovem, ela liderava uma célula. E um dia nessa célula chegou um casal de alemães lá. E esse rapaz que chegou nessa célula converteu na célula dela, que mais tarde foi fazer o seminário que nós temos para os jovens aqui, e depois foi enviado para a Alemanha para abrir uma igreja. E essa igreja era a igreja que a irmã participava. Então o discípulo nosso era pastor dela lá, e ela veio para cá e nem sabia que a gente estava aqui, né? E então Deus a enviou para cá para também fazer parte dessa abertura da igreja. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra então? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estarmos juntos aqui como igreja do Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, que não veio aqui por um acaso, porque nós não acreditamos em acasos, nós acreditamos em Jesuscidência, em coisas que o Senhor prepara, projeta e planeja para nos encontrar. Pai, obrigado pela tua palavra que é rica e poderosa e tem poder de salvar e transformar. Fala conosco, libera sobre nós o teu bom tesouro, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode projetar então. Hoje eu vou falar de um tema que muitas vezes a gente não gosta de falar dele, que o tema é a ira de Deus. Nós estamos estudando então nesse período o livro de Romanos. Então sempre que eu estou pregando aqui, eu estou pregando sobre o livro de Romanos. Nós começamos a falar de Romanos há uns cultos para trás, e nós paramos no último culto no versículo 16 e 17. O versículo 16 e 17 fala da maneira, do modo que todos nós somos salvos. Salvos de quê? Da ira de Deus. Pode melhorar um pouquinho o microfone? Dá mais retorno, por favor. Então nós somos salvos, nós fomos, aqueles que creram no Senhor Jesus, eles foram salvos do quê? Da ira
de Deus. Alguns pensam que foram salvos do inferno, alguns pensam que foram salvos do diabo, mas no final das contas, você foi salvo da ira de Deus. Ira de Deus. Está claro isso? É importante você ter clareza disso. No final, Deus enviou seu Filho para nós sermos salvos dele mesmo, porque Ele é santo, justo, nele não tem pecado algum, e Ele tem que punir o mal, porque Deus não é injusto, Ele tem que punir o mal, Ele tem que trazer a ira dele sobre o que é mal. Então, sendo assim, o que Ele fez? Envia o seu Filho para nos salvar, morrendo, recebendo a punição, a ira em nosso lugar, para que agora houvesse para você uma porta de salvação. Então, nós vemos agora que a partir do verso 19 em diante, nós vemos que o apóstolo Paulo vai discorrer a respeito da ira de Deus. Ficou ruim ali, né? Nós vamos melhorar no próximo culto, em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer a respeito da ira de Deus. Mas para a gente se situar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, Romanos capítulo 1, verso 16. Vamos lembrar um pouco do que nós lemos ali e estudamos no último culto. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pausa. Salvação de quem, irmãos? De todo o que crê. Todo o que crê. Pode melhorar ainda um pouquinho, porque eu estou forçando aqui a minha voz. Talvez o retorno. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas é salvação universal? É salvação só porque Jesus morreu, está todo mundo salvo? Não, não. Tem que haver um ato da nossa parte. Tem que haver uma concordância da nossa parte com Deus. E em que você tem que concordar com Deus? Concordar que Ele morreu por você, pagou a sua dívida, então crer no que Ele fez. Quando você concorda, ou em outras palavras, crê, você é o quê? Salvo. Salvo. E salvação tem a ver com transformação. Salvação não é remendo. Deus não fez remendo em você, sabia? Deus não foi lá e fez um remendinho em você. Não. Na cruz do Calvário, eu e você morremos com Cristo. Então na cruz do Calvário, na ira que Deus derramou sobre o Senhor Jesus, Ele nos matou com Cristo. Mas também na sua ressurreição, nós ressuscitamos com Cristo. Então você está olhando aí para a pessoa que está próxima de você, que nasceu de novo, para uma nova criatura. Ela não tem nada a ver com a coisa passada. Ela é nova, novinha em folha, tem cheiro inclusive de carro novo. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo que o Evangelho é o poder para salvar, e salvação aqui tem a ver com salvação dos inimigos também, tem a ver com curas também, tem a ver com te tirar do buraco, tem a ver com vários aspectos, mas a principal é a salvação da ira de Deus, amém? Continuando, a salvação é para todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque aos judeus foi dado primeiro a revelação da salvação, também do grego, o grego aponta para nós, para todos nós gentios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então de que maneira você é salvo? Porque Deus te faz justo. E como que essa justiça se revela? No Evangelho. Evangelho é boas novas. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você tem fé em Cristo? No Evangelho? Se você tem fé em Cristo no Evangelho, você é justo. Amém? Aleluia. Então, depois de mostrar para nós, o apóstolo Paulo, a respeito da salvação, e se ele fala da salvação, embutido nessa informação, é claro para nós que todos os homens estão então necessitados de salvação, ou seja, todos pecaram. Melhorou agora, glória a Deus. Todos pecaram. Ele ainda não falou da questão da ira, ele ainda não falou do pecado, porém ele está dizendo que todo aquele que crê é salvo. Junto com essa informação, o que ele está dizendo também? Que todos precisam de salvação. Todos nós precisamos, do menor ao maior, do melhor moral ao pior moral, precisa de salvação. Daquele que se acha bonzinho, mas comparado com a bondade de Deus, é lixo, é nada, é um zero à esquerda.
ele precisa de salvação. Então agora, ele vai discorrer sobre essa ira de Deus que vem sobre o homem. Por que vem sobre o homem? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos a uma só pecaram, todos já nascem no pecado, todos estão com o vírus da serpente dentro de si, e precisam então ser salvos, libertos da ira e da condenação eterna. Então ele vai discorrer isso agora, do versículo 18 até o 32, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a condenação de Deus está sobre toda a humanidade. Mas alguém poderia se levantar e falar: mas Paulo, apóstolo, eu tenho uma moral boa, eu pago o meu imposto, eu não traio minha mulher, eu não minto, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa na sociedade, eu faço boas obras. E o apóstolo Paulo vira para ele e fala o quê? Você também está condenado, porque aquilo que você não aprova, você mesmo faz, só que você não faz para todo mundo ver, você faz escondido ou faz dentro de você. Você também está condenado e precisa da salvação. E aí, por outro lado, poderia se levantar o judeu, o religioso. E aqui nós vemos do capítulo 2:17 até o capítulo 3:8, que os religiosos, os judeus, também estão condenados. Por quê? Porque eles são pior ainda. Porque eles conhecem a vontade de Deus. Eles conhecem o que Deus quer. Eles sabem, inclusive pela lei, a moral de Deus, o caráter de Deus. Mas o problema é que eles não cumprem. E no final das contas acham que cumprem. Mas eles só pegaram o padrão elevado de Deus e se adaptaram a uma questão natural para eles poderem cumprir. E aí vem o Senhor Jesus e diz o que para os judeus, fariseus? Raça de víboras. Uau, os mais religiosos do mundo naquela época é chamado pelo próprio Senhor Jesus de serpente, cobra, venenosa. Também ele dá outra atribuição para eles, outro apelido para esses judeus, para esses religiosos. Ele fala também que eles são sepulcros caiados, ou seja, são túmulos, bonitos por fora, pintadinhos de branco, mas por dentro é podridão. Então, você percebe que o apóstolo Paulo está pegando o ensino do Senhor Jesus e colocando aqui agora, para mostrar o que para nós, irmãos? Todos pecaram, todos, por mais religioso que você seja, por mais nome de boa família que você tenha, por mais bonitinho que você seja, arrumadinho, cheirosinho, por mais bom caráter que você seja, em algum momento da sua vida, você pecou, e você está debaixo da condenação, da ira de Deus, e quem poderá te salvar? Essa é uma pergunta para você hoje. Quem poderá te salvar? Não é o Chapolin Colorado, se você é dessa época. Veja, o apóstolo Paulo então, ele vai mostrar para todos, para os religiosos. Quem que são os religiosos da época? Os judeus. E hoje, quem são os religiosos? Todos aqueles que professam uma religião. Pode ser crente. Você sabia que na vida do corpo de Cristo, todos são salvos. Na vida do corpo, todos são salvos. Mas num culto, nem todos são salvos. Numa reunião como essa, nem todos que entram aqui são salvos. E você precisa de salvação. E a primeira condição para você entender que você precisa de salvação é saber que você, por causa do pecado, está afastado, fora de Deus. E esse pecado produz na vida daqueles que não creem, a ira de Deus. E Deus, pela sua graça, longanimidade, misericórdia, bondade, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e assumir a nossa dívida. A dívida que era nossa, não era dele. Ele foi lá e assumiu a dívida, pagou a dívida, para que hoje você que crê possa ser reconciliado com Deus vivo e verdadeiro, para não só ser perdoado. Perdoado é só a primeira parte do pacote, mas tem mais coisa, para ser também feito filho de Deus. Hoje você que creu, você que crê, é feito filho de Deus. Essa história de que todo homem, toda mulher é filho de Deus, é mentira. Todos são criaturas de Deus, mas os filhos são aqueles que creram. Se você creu no Senhor Jesus, você foi feito filho ou filha de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo se esforça para mostrar que existe sim
A ira de Deus. Mas a ira de Deus é destinada àqueles que não creem. Aqueles que não quiseram receber a salvação de Deus. Aqueles que suprimiram a verdade. Mas alguém pode se levantar e perguntar: Paulo, apóstolo, como que nós suprimimos a verdade? Pode passar o próximo slide? Olha só, olha que interessante. A maneira que o apóstolo Paulo ensina é fazendo perguntas. É como se tivesse uma pessoa fictícia fazendo perguntas para ele. E ele começa então a debater com essa pessoa. Essa é a maneira que ele escreve lá em Romanos. Porque assim é a maneira que a gente aprende melhor. Por isso que eu gosto que os irmãos façam perguntas. Porque quando você faz pergunta, todos aprendem. Todos aprendem. Você vai ver que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, o Criador dos céus e da terra, Deus, o Criador, aquele que sabe todas as coisas, você vai ver ele lá na casa, no templo. Ele está lá junto com os mestres da lei, com os homens mais velhos, mais sábios. Sabe o que ele está fazendo? Perguntas. O Deus que criou todas as coisas está fazendo pergunta? Pois é, ele é tão humilde que ele faz perguntas. Será que você tem um pouquinho de humildade para fazer pergunta também? Tem? Aleluia. Então vamos perguntar para o Senhor hoje. Olha só, depois de mostrar então o Evangelho de Deus, Paulo apresenta a questão da condenação. Próximo slide. Então olha só o jeito que o apóstolo Paulo fala. Onde está escrito Paulo, eu vou ler. Aonde está de amarelo, vocês vão ler. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a maneira de Deus justificar o pecador. Vamos lá? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade, suprimem a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto no meio deles. Porque desde a criação do mundo, desde quando, irmãos? Desde a criação do mundo e os atributos invisíveis de Deus, tem sido conhecido Deus. Próximo. Mais um. Aleluia. Então, você percebe que o apóstolo Paulo está fazendo um debate aqui com a pessoa fictícia? É como se ele estivesse escrevendo a carta e pensasse: lá vai ter uma pessoa que vai usar o seguinte argumento. Ele vai dizer que ele nunca conheceu a Deus. Existem pessoas hoje que dizem isso. Eu nunca conheci a Deus. Eu não sei quem que é Deus. Deus nunca apareceu para mim. Deus nunca falou comigo. Então, ele está tratando com essas pessoas agora. Mais tarde, ele vai tratar com os moralistas, que eu falei para você mais cedo. E depois com os religiosos. Então, ele começa dizendo para essas pessoas que dizem, né? Eu nunca conheci a Deus. Vamos supor, o cara que está na tribo indígena, que não tem contato com a sociedade, o que ele pode argumentar, alegar? Ninguém nunca falou para mim de Deus, eu não conheço a Bíblia, como que Deus vai me condenar? Como que Deus está falando que eu estou condenado? Se eu não tive nem a oportunidade de saber a respeito de Deus, e nem sei se Deus existe. O apóstolo Paulo vem e diz o quê? Sabe sim. Mas vocês têm suprimido, afogado a verdade, a ponto de desconsiderar Deus das coisas. Você está tirando Deus da equação. Você não considera que existe um Criador, porque o Deus Criador, desde o princípio, tem se revelado a nós. E essa revelação é conhecida como revelação natural. Essa revelação é a revelação da criação. Por quê? Porque aquele que criou todas as coisas, que é o Deus invisível, se revela na sua criação visível. Sim ou não? Sim. Então, por que Deus vem com a sua ira? Porque eles pegaram a verdade de Deus e transformaram ela em mentira. Eles pegaram o conhecimento de Deus e o suprimiram, afogaram, colocaram debaixo de uma desconsideração. Não consideraram o Deus Criador. Então Deus vem com a sua ira sobre toda a humanidade. Por isso a Bíblia fala, além de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que esse mundo jaz no
Maligno. O mundo que nós vemos, conhecemos, né, aí fora, ele já está condenado, ele já está debaixo da ira de Deus. Para o mundo não há mais o que fazer, mas para você ainda há esperança. Para nós há esperança, para aqueles que estão lá fora sem Deus, ainda há esperança. Então, o apóstolo Paulo começa a debater agora, que a ira está sobre toda a humanidade, que não conhece o Senhor, que não creu na sua obra. Mas pastor, o que é ira? Isso é uma boa pergunta. O que é a ira? A ira de Deus. O que é essa ira de Deus? O que quer dizer isso? Veja, a ira de Deus não é como a sua ira. Por exemplo, a sua esposa não fez arroz com feijão e bife para você comer. Aí você foi lá e chegou em casa, depois de um trabalho cansativo, trabalho braçal, e tem só salada para comer. Aí você fica irado. Os irmãos fazem isso? Estou falando de ninguém aqui não. Você fica irado porque não tem a comidinha que você gosta. Essa ira é uma ira injusta. Essa ira é uma ira egoísta. Por exemplo, você está vindo aqui para o culto, alguém te fecha no trânsito, você fica como? Abençoado, fortalecido na fé, regozijante. É assim? Não, você fica como? Irado, né? Por que você fica irado? Porque o cara te fechou, porque o cara não te viu, por N motivos. Você tem até talvez alguma razão, mas você não tem razão de se irar, de ficar nervosinho, não é verdade? Essa ira do homem é uma ira injusta, egoísta, egocêntrica, baseada somente no ego. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é totalmente contrária disso. A ira de Deus, quando Deus está dizendo aqui na palavra que Ele está irado, não é essa ira normalmente que você talvez via seu pai irado, né? Algum familiar irado. Não é essa ira, que você mesmo já ficou irado com ela. Não é a mesma ira. A ira de Deus é totalmente voltada para a maldade. Ela é contra a maldade, é contra aquilo que pode te destruir, é contra aquilo que pode te corromper, é contra aquilo que pode acabar com a sua vida completamente. Então a ira de Deus é contra a maldade do homem que suprime a verdade e dá valor à mentira ao invés de dar valor à verdade. Então a ira de Deus é isso. Para ficar mais claro, por que Deus se ira? Porque Ele ama. Pastor, mas que contradição é essa? Como que aquele que ama se ira? Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o contrário de amor? Não é ódio. Reprovou. Pastor Marcelo, qual que é o contrário de amor? Você falou. Indiferença. O que é indiferença, irmãos? Você está vendo o cara morrer aqui do seu lado. Você está sentado aqui. Se você levantar, você tem a capacidade de salvar o cara que está morrendo aqui do seu lado. Mas você está indiferente, sentado aqui e nem aí. O que é isso? Falta de amor. Deus não é assim. Deus ama. A Bíblia inclusive diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que Ele não ficou indiferente. Muito pelo contrário, Ele providenciou uma salvação para nós. Ele enviou o seu Filho até nós que estávamos morrendo para nos salvar. Ele não ficou indiferente. Então, o contrário de amor é indiferença. Nem é ódio, nem é ira. Mas, por que Deus se ira? Porque Deus odeia o pecado. Por isso Deus se ira. Um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você não, vou dar esse exemplo de você não. Imagine que uma pessoa tem um filho. E esse filho foi diagnosticado com câncer. E esse câncer vai levar à morte esse filho. Eu pergunto para você: esse filho é amado dessa pessoa? Sim ou não? Sim. E o câncer que está dentro do filho? Mas está dentro, faz parte do filho. É amado? De jeito nenhum. Na mesma proporção que eu amo meu filho, eu odeio aquele câncer, a ponto de amaldiçoar aquele câncer, para que ele saia do corpo do meu filho. Assim é o amor de Deus. O pecado é um câncer, vai te matar.
vai te destruir, vai acabar com a sua vida, vai te levar a uma condenação eterna. Então Deus, Ele não fica paralisado, muito pelo contrário, Ele age, Ele deixa com que a ira dele seja liberada em porções, não completamente ainda, em porções, para que em algum momento alguém se levante e fale: Senhor, me salva. Ele permite isso então, para que alguém ainda veja, se levante e peça pelo Salvador, porque Ele tem sido tolerante aos nossos pecados. Porque eu pergunto para você, se Deus quisesse derramar sua ira imediatamente, Ele seria justo em punir a todos que estão lá fora? Sim. Se Ele não quisesse mandar o seu Filho para nos salvar, Ele permaneceria justo? Sim. Teria algum problema com Ele? Não, nenhum. Mas Ele nos amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos livrar da ira vindoura. A Bíblia fala ira vindoura, porque a ira ainda completamente não veio, ela só começou, mas ela está vindo em medidas sobre a humanidade. Mas vai chegar um momento que a ira virá completamente, e que o Senhor salve todos aqueles que estão próximos de nós, e através de nós haja salvação por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Sabe, então Deus, Ele revela a sua ira. O que nós percebemos então? Que existem duas revelações hoje no mundo. Fala comigo, duas. Uma é a revelação da ira de Deus, ela é constante, ela é diária. E a outra revelação é a revelação especial de Deus, que é a revelação da sua salvação, do seu Evangelho, das boas novas. As duas revelações de Deus hoje estão acontecendo simultaneamente. Uma já está pronta, concluída, o Evangelho. A outra está constantemente sendo alterada, aprimorada, e vai chegar um momento que vai ser completa. Então, essas duas revelações estão trabalhando juntas. Uma para salvar o homem, a outra para que o homem caia em si e entenda que ele está debaixo de condenação e de ira. Veja, então a ira de Deus, ela faz parte do caráter de Deus e do amor de Deus. Vocês entenderam? Estão comigo? Aleluia. Próximo. Coloca o slide. Deus revela na criação. Olha que interessante. Como eu disse mais cedo, alguém poderia se levantar e falar: mas eu não conheço a Bíblia. Alguém poderia usar desse argumento para chegar diante de Deus naquele dia e falar: eu nunca conheci a respeito do nome de Jesus, eu nem sei que Jesus veio, eu nunca ouvi falar de Bíblia, eu nunca soube que existia um Deus. O apóstolo Paulo já pegou então a contradição desse argumento e colocou aqui para nós. E ele diz: conheceu sim, porque Deus se revela na sua criação. Por que Ele se revela na sua criação? Porque tudo que foi feito por Deus, e o artista se revela na sua criação. Deus é o artista, Ele está se revelando na sua criação. Deus criou todas as coisas, e Ele se revela na sua criação. Então é só você olhar para o céu, é só você olhar para o sol, é só você olhar para as árvores, para os animais. Você vai ver que Deus existe, porque são seres complexos, cheios de complexidade. Quem poderia criar isso se não fosse um ser superior? Deus, esse ser superior. Então, por que Ele se revela na criação? Porque as coisas criadas têm corpo, estrutura. As coisas criadas têm variedade, beleza. As coisas criadas têm arranjo, ordem, propósito. Tudo que foi feito por um propósito. Tem motivo de ter sido criado, não está lá vazio, acaso. Não, tem propósito. Você que está me olhando aqui com esse par de olhos bonitos, tem propósito. Deus te criou com um propósito, com um motivo. Você não está vazio, você tem um propósito para a sua vida. E o seu propósito não é ganhar dinheiro, seu propósito não é ter uma grande empresa, não é fazer uma grande obra aqui nesse mundo. Seu propósito pelo qual você foi criado foi para expressar a Deus, relacionar-se com Deus. Por isso que Adão foi criado num ambiente todo pronto, preparado para ele se relacionar com Deus e expressar a Deus aqui na terra. Esse é o seu propósito. Talvez você está perguntando: qual que é o meu propósito da minha vida? Por que Deus me criou? Você foi criado para expressar a Deus, para conter a Deus, para se relacionar com Deus. Esse é o seu principal propósito. Amém? Então, você percebe que as coisas criadas por Deus têm propósito, têm as leis que as regem, né?
Tem a lei da gravidade, que diz o quê? Tudo que sobe vai descer, não é verdade? Eu creio que na medida da idade vai passando, você vai vendo que essa lei ela é aplicada muito bem nos nossos corpos. Os irmãos estão rindo das minhas piadas agora. Está melhorando. Você percebe então que existem leis que regem as coisas. Tudo tem ordem, tem decência. Só pode ter acontecido isso porque uma mente por trás planejou. Não tem como ser fruto do acaso, do Big Bang. Não tem como ser fruto de algo do nada. O nada não cria nada, não tem como. A matéria não é gerada do nada. A matéria produz, talvez, matéria, mas do nada não se cria matéria. Então, alguém planejou isso. Alguém fez isso. Alguém colocou cada coisa no seu lugar. Alguém pensou antes de fazer. Alguém usou do seu poder para desenvolver essas coisas, criá-las e deixá-las prontas para nós. Não só para nós, mas para toda a criação. Alguém fez isso. Alguém um dia pensou em você e em mim e nos criou. Alguém pensou. Esse alguém é o Senhor. É o nosso próprio Deus. E o que acontece? As pessoas, ao saberem dessa informação, porque a informação está aí, clara, para todo que quiser ver, elas suprimem essa verdade, elas desconsideram esse alguém. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, porque os homens desconsideram que Deus exista. A ira de Deus está sobre a humanidade. A ira de Deus está se revelando sobre eles. Vocês estão comigo? Olha o verso 20 do capítulo 1 de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, veja, quais são os atributos invisíveis de Deus? São vários. Deus é santo, santidade é um atributo de Deus. Deus é onipotente, esse é um atributo exclusivo de Deus, onipotência. Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, é um atributo exclusivo de Deus também. Ele tem conhecimento antes de acontecer as coisas, né? Ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, porque é um atributo também exclusivo dele. Então, a Bíblia está dizendo aqui que os atributos de Deus, que são invisíveis, primeiro, você vê a Deus? Vamos ser sinceros. Quantos aqui já viram Deus? Aleluia. Então estou me sentindo normal. Porque o pregador aqui também nunca viu a Deus. Mas eu creio. Quantos que creem que Deus existe? Aleluia. Então, os atributos invisíveis. Então, Deus se expressa mesmo sendo invisível. Isso é um negócio extraordinário. Como que ele se expressa mesmo sendo invisível? Na criação. Nas coisas criadas que podem ser vistas. Essa é uma verdade. Eu volto a te dizer. Que o artista se expressa por meio da sua obra. Veja. Olha algumas coisas que foram criadas por Deus. Vou te dar aula agora de ciências. As estrelas. Você sabia que na nossa galáxia, só na nossa galáxia, tem tantas estrelas, que se você começasse a contar todas elas a partir de agora, você só pararia de contar daqui 3.000 anos. Isto é, se você contasse uma por segundo. Uma por segundo. Uma por segundo. Você demoraria 3.000 anos para contar somente as estrelas que estão na nossa galáxia. Eu não estou falando de todas as estrelas criadas, que os homens nem sabem quantas são. Você percebe então que Deus tem grandeza. Nosso Deus é um Deus grande. As distâncias do espaço são extraordinárias. Eu não tenho nem noção. Quando eles falam 1.000 anos-luz, eu não sei nem o que é isso. Eu sei por compreensão, mas noção eu não tenho noção. Se você me falar, você vai andar 1 hora, eu sei mais ou menos quantas milhas eu vou andar. Se você me falar, você vai andar 100.000 anos-luz, eu não tenho nem noção do que é isso. Então nós percebemos que por meio das coisas criadas, Deus se revela. E Deus se revela que Ele é grande, onipotente. A Bíblia nos mostra que toda a criação foi feita pelo Senhor. Em Gênesis mostra que Deus criou todas as coisas. E depois que Ele criou, Ele disse o quê?
viu que era bom. Bom, a água é um elemento importante aqui para nós, irmãos. Se não tiver água aqui, o que acontece conosco? Morremos. Olha, a água ela é composta de trilhões. Um copo de água como esse, aqui dentro tem trilhões de moléculas. Você consegue ver esses trilhões de moléculas? Não, ninguém consegue ver, mas está aqui. Ninguém consegue aqui, mas se você tiver o aparelho certo, você consegue identificar esses trilhões de moléculas, que dentro dessas moléculas tem H, hidrogênio, duas partes do hidrogênio ligadas, conectadas a um oxigênio. Então nós vemos que essa junção H2O é o que faz a água. E a água é importante? Quem conectou esses elementos químicos? Deus planejou de tal maneira que em um deles ele colocou um polo negativo, em outro ele colocou um polo positivo, que os dois se atraem, se juntam e formam a água. E a água é a que você mais precisa, porque sem água o homem não vive. Você pode viver até 40 dias sem comer, mas sem água você não vai viver nem 7 dias. Você percebe então que tudo foi muito minuciosamente planejado? Do menor ao maior, do que você não pode ver ao que você pode ver, tudo foi planejado. Sabe, eu estava lendo, se a Terra estivesse 5% mais próxima do Sol, não existiria humanidade. 5% apenas 5% de distância mais próximo ao Sol, tudo estaria queimado, tudo estaria destruído. E se ela tivesse 1% mais distante do Sol, tudo estaria congelado e não haveria vida na Terra. Quem colocou no lugar certo, na hora certa, pelo amor de Deus? Quem que estabeleceu a Terra na gravidade correta? Se não houvesse a Lua, você sabia que se não houvesse a Lua, parte da Terra estaria consumida e destruída? Porque a Lua faz com que a Terra gire perfeitamente na direção correta, para que todas as estações do Sol possam também atingir a Terra de maneira dividida e não concentrada. Se não tivesse a Lua ali, uma parte ia ficar mais queimada, a outra ia ficar só fria, congelada, não haveria estações claras e a Terra também não teria vida. Quem colocou a Lua para exercer influência sobre a Terra na gravidade? Deus. Quem planejou essas coisas? O Senhor. Olha, imagina comigo, isso é para mostrar a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Mas imagina comigo, quem criou comida? Deus. A criação não expressa a Deus? Imagina se a comida que nós comemos todos os dias fosse tudo de um sabor só, de uma cor só. Como que seria nosso alimento? De novo, amor. De novo essa guariroba aqui, essa guaroroba. Como é que é? Esse negócio aí. Gororoba, obrigado, pastor. Não é nem guariroba, porque eu sei que os irmãos gostam de guariroba. É gororoba. Irmãos, preste atenção. Se tudo fosse de uma cor só, com o mesmo sabor, a sua vida inteira comendo só aquilo, não teria graça. Você percebe que Deus se importa até com os detalhes, então? Cada detalhe Deus coloca. Deus criou as coisas com cheiro, com sabor, com cor. Para quê? Para que você tenha prazer em comer. Deus se agrada do seu prazer, então. Deus se agrada que os seus filhos se alegrem, se regozijem, desfrutem. Porque Deus tem prazer nos seus filhos. Então mostra que Deus tem prazer nas coisas também. Veja, outra coisa que eu anotei aqui. Música. Música é dividida em quantas partes? 3 partes. Cadê os músicos daqui? Música é dividida em ritmo, harmonia e melodia. Se essas coisas estão fora, se tirar uma dessas coisas, a música ela não se completa, fica faltando, parece que está sem graça. Você percebe que todas as coisas criadas, elas se expressam da maneira de Deus, de como Deus é. Eu não sei vocês, o louvor aqui, foi uma bênção hoje? Porque o louvor é para Deus, amém? Ele foi uma grande bênção. Mas quando envolve instrumentos de sopro, glória a Deus pelo irmão lá de Miami que veio.
Glória a Deus. Obrigado por ter vindo abençoar a gente. Quando parece que estava faltando um instrumento de sopro aqui no nosso louvor, a hora que apareceu, parece que deu harmonia, deu outro tom aqui para o louvor, deu uma beleza maior. Por quê? Porque se completam todas as coisas criadas por Deus. Elas estão conectadas, e Deus se expressa por meio da criação. Nós vemos também que Deus criou todas as coisas, e Ele colocou uma assinatura, né? E no final ainda mostrou o quê? Satisfação. Ele falou o quê? É bom, é bom. Tudo que Deus criou é bom. Você pode dizer? Tudo que Deus criou é bom. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado. É belo? Aproveita. Você está do lado da sua esposa, aproveita, é belo. Sabe o que Deus disse quando Ele criou o homem? Ele não falou somente que era bom. E viu Deus que era muito bom. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é muito bom saber que você foi criado por Deus. Então você percebe que Deus criou o homem para quê? Para se expressar nele. A Bíblia diz inclusive que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? Este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, virou as costas para Deus. A imagem de Deus nele, eles suprimiram, eles desfizeram a imagem de Deus nele, a ponto depois disso de começarem a adorar outras coisas, a idolatrar outras coisas, a adorar a deuses feitos de mão, feitos de barro, feitos de metais, e transformaram, a Bíblia diz, a imagem de Deus em outra coisa. Por consequência, a ira de Deus foi revelada a eles também, pelos quais também transformaram a sua imagem pela qual foram criadas, e mudaram inclusive a forma de se relacionar uns com os outros, a ponto de homem com homem se deitar, a ponto de mulher com mulher se deitar, e vir então esse outro modo de se expressar. Você viu? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Você viu que porque mudaram a glória de Deus, eles receberam a devida punição em si mesmos, onde mudaram a sua imagem, que era de Deus, em imagem de outra coisa. E aqui eu quero entrar em mais um ponto. Aqueles que estão fora da salvação, eles estão debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus faz com que eles se afastem de Deus. Sabe por quê? Porque eles viraram as costas para Deus e suprimiram a verdade. Em consequência disso, a imagem pelas quais eles foram formados, e Deus falou, é muito bom, eles mudaram essa imagem, porque mudaram a verdade de Deus, e a consequência é darem os seus próprios corpos, homem a homem, mulher com mulher, e no seu corpo, diz a palavra, recebem a devida punição. Então, uma consequência da ira de Deus é o homossexualismo, porque eles se viraram para o Senhor, vieram então e pegaram a glória de Deus, que era a imagem que eles tinham de Deus, e transformaram em glória ou em imagem de outra coisa. A segunda coisa que ele fala, que se revela por causa da ira, é a idolatria. O que é idolatria? É você adorar aquilo que não é Deus. Idolatria é você dar culto, adorar aquilo que não é Deus. Por isso a ira se revelou. A ira se revelou, e o maior nível de ira é o quê? Deus é um gentleman, irmãos. Ele está pedindo, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar a sua história. Eu já enviei meu filho, eu já provei que eu quero te salvar. Ele é um gentleman, está batendo na porta. Eu já fiz o que era necessário para te fazer justo, para te fazer aceito a mim. Eu quero participar da sua vida. Mas o que acontece? As pessoas suprimem a verdade. Elas sabem que existe Deus. Não existe a história de ninguém sabia que Deus existia. Todo mundo sabe, porque se revela. Todo mundo sabe. E Deus está batendo na porta falando, eu estou aqui, eu estou disponível para te salvar. Eu posso te salvar, eu já providenciei a salvação. É para você. Mas o que o homem fez? Suprimiu a verdade. Fechou o coração. Tirou Deus da equação. Então, porque virou as costas para Deus, por ser um gentleman, fala, eu não posso invadir, eu não posso derrubar a porta pela força,
Eu preciso que ele me dê autorização para entrar na casa. Deus então fica do lado de fora. E quando Deus não pode se manifestar, não porque ele não queira, mas é porque os homens não querem, a ira que está reservada à humanidade começa a vir. Na medida que vem, você vê então todo tipo de imoralidade surgindo, todo tipo de idolatria surgindo, e a glória que era a glória de Deus é distorcida e revelada agora como outra imagem. Vocês estão percebendo o ciclo? O ciclo acontece dessa maneira. Por fim, no verso 21, a Bíblia mostra que eles não deram glória a Deus, não o glorificaram pelas coisas criadas. Quem fez todas as coisas? Deus. Mas não deram glória a Ele. Falaram, não, isso aí é fruto da evolução da espécie. Se é fruto da evolução da espécie, um dos conceitos dessa teoria é que as coisas vão se aperfeiçoando e vão evoluindo por meio da mutação. Agora eu pergunto para você, você já viu alguma pessoa que passou por algum tipo de mutação? Elas são perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas. Imperfeitas. Como que a mutação pode aperfeiçoar as coisas? Muito pelo contrário, a mutação faz com que pessoas morram mais cedo, nasçam desmembradas, nasçam faltando partes do corpo. Então, não é por essa teoria, que é uma teoria, nem é uma verdade. Pegaram a verdade de Deus e suprimiram ela, e disseram que uma teoria é verdade. Vocês estão comigo, gente? Aleluia, glória a Deus. Por fim, o irmão do teclado subiu, por fim. Amém para o irmão do teclado, glória a Deus. Por fim, quero ler algo, uma entrevista, para você pensar comigo. A filha do Billy Graham, ela estava com seu pai no hospital, no mesmo dia que caíram as torres, lá em Nova York. E quando aconteceu aquela fatalidade, os jornalistas vieram então, através do Billy Graham, só que ele não podia dar entrevista, e perguntaram para ele, aonde que está Deus? Por que Deus está tão irado conosco? Por que Deus fez isso? E se Ele não fez, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Eu estou contando para vocês, que Deus é um gentleman. Ele só vai aonde Ele é chamado. Por isso que a salvação requer de você um convite, um reconhecimento a Jesus como Senhor e Salvador, e um convite para Ele entrar na sua vida. Porque Deus é um gentleman. Se você suprime ou rejeita, ou vira as costas para Ele, Ele nada pode fazer. E olha o que ela respondeu. Vocês estão comigo? Em uma resposta sábia da filha de Billy Graham sobre o 11 de setembro. Finalmente, a verdade é dita na TV americana. Como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Pergunta dos repórteres. Anne Graham deu uma resposta. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir nas nossas escolas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva conosco, com as nossas coisas? Eu sei que há muita gente mandando e-mail a respeito do 11 de setembro, mas um atentado assim como o ocorrido realmente faz você pensar. Se você acha que não tem tempo, pelo menos passe os olhos nessa crônica, pois no fundo é algo que para se pensar, à vista dos acontecimentos recentes, dos ataques terroristas e tiroteios nas escolas. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada e seu corpo foi encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas. Essa mulher, ela falou que era impróprio fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com essa opinião. Deixamos de fazer as orações nas escolas. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ter a Bíblia nas escolas, e concordamos também, e não deixamos ter mais as Bíblias nas escolas.
concordamos também que o que a Bíblia ensina não é tão importante como não matar, não roubar, não adulterar. E tiramos então o ensino da Bíblia nas escolas. Logo depois, o Dr. Benjamin disse que não deveríamos bater em nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades e formação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar as suas autoestimas. E nós dissemos, um perito desse, falando desse jeito, provavelmente é verdade. Vamos parar então de disciplinar os nossos filhos. E paramos de disciplinar os nossos filhos. Depois alguém disse que os professores, os diretores das escolas não deveriam disciplinar também os filhos, quando eles se comportassem mal. Os administradores das escolas então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveriam tocar em qualquer aluno que seja, se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa para as suas escolas. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, bater, dar socos, humilhar, e nós não concordamos com isso. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas quisessem, e que nem precisavam contar para os pais, e nós aceitamos isso também. Em seguida, algum membro de alguma mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que como rapazes serão sempre rapazes, e que como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles pudessem usar. Depois alguns dos nossos oficiais eleitos, mais importantes, disseram que não teria importância alguma que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivesse cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos para nós que não faria qualquer diferença, ou que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da república, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino, e nós também concordamos. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante, publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as na internet para divulgação. E nós dissemos, está bem, isto é democracia, eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria então do entretenimento disse, vamos fazer shows, TVs, promovendo profanação, adultério, sexo ilícito, gravar música que estimule estupro, drogas, assassino, suicídio, temas satânicos. E nós dissemos, não tem problema, isso é diversão. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência, e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas e os seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender, nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus, dizendo, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele talvez seria, querida criança, não me deixaram entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem, porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo o que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensine. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue Satanás, porque o sinal também crê, porque por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas por e-mail, espalhá-las como um fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail a respeito de Deus, ninguém quer compartilhar ou espalhar. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Você está achando graça? Você mesmo pode não querer reenviar essa mensagem a muitos. Então, essa mulher deu essa entrevista. Ela é a filha de Billy Graham, o maior evangelista da história. Ela respondeu isso para os meios de comunicação. Por quê? Porque, de fato, esse mundo virou as costas para Deus. E se você que está me olhando aqui hoje ainda não teve uma experiência com Deus, até mesmo você que está de casa me assistindo, se você que entendeu
que a ira de Deus está sobre toda a humanidade. E entendeu também que do mesmo modo Ele proporcionou salvação. Hoje é o dia de você sair debaixo da ira de Deus e entrar direto na salvação em Cristo Jesus, para ser transformado em filho. Em filho. Essa é a vontade de Deus para todos os homens hoje. Essa é a vontade de Deus para todos os homens hoje. Os homens têm virado as costas para o Criador, os têm suprimido, os têm rejeitado. Mas você que está me ouvindo agora, é uma grande oportunidade para você não virar as costas mais para o Senhor, mas para você se dobrar diante dele e reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Gostaria que todos ficassem de pé agora. Puder apagar as luzes, você fecha os seus olhos, repete essa oração comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que eu pequei, e eu sei que o Senhor existe. Eu sei que eu sou merecedor da ira, da condenação. Eu não mereço nada além da condenação eterna. Mas eu entendi que por meio do Senhor Jesus, por meio da salvação que há em Ti, toda a minha dívida é quitada, apagada. Toda a minha dívida é encerrada na cruz pela qual o Senhor morreu. Eu creio que o Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas dívidas e a minha condenação. E por isso hoje eu te aceito, eu te convido, venha ser o meu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar uma canção? Como Zaqueu, cante ao Senhor. quero subir o mais alto que eu puder, só pra te olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Se você precisa dele, fala isso para ele. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Convida ele agora, convida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se você reconhece que você precisa de perdão dos seus pecados, se você reconhece que você precisa desse perdão e que toda condenação vai embora, precisa ir embora da sua vida hoje, eu só quero que você levante a sua mão
Só aquele que reconhece precisa. Seus pecados, diz a palavra, são perdoados. O Senhor nos deu uma autoridade como ministros. Ele falou: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que não forem perdoados serão retidos os pecados deles. Mas eu estou aqui para liberar perdão na sua vida. Eu declaro que sobre a sua vida agora não há mais condenação. Você não está debaixo da ira de Deus. Você está debaixo da justificação em Cristo, por meio do Evangelho que tem poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Por isso Romanos 8:1 diz para você: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se colocou hoje nas mãos de Cristo, a Bíblia diz que Ele jamais vai te lançar fora. Jamais vai te lançar fora. Ninguém os arrebatará da minha mão, diz o Senhor. Você está em Cristo, não há mais condenação para você. As coisas velhas já passaram, eis que tudo está se fazendo novo. O Senhor tem poder para restaurar todas as coisas. O Senhor tem poder para restaurar todas as coisas. Mais uma vez vamos cantar o refrão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Estende a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, e a Tua palavra nos garante que o Senhor sempre nos ouve. Que aquele que chegou aqui, Senhor, em busca de cura, ele esteja agora curado pelo poder do nome de Jesus, e ele saia desse lugar revestido do poder, da unção, da vida. Aquele que chegou aqui abatido seja levantado. Aquele que chegou aqui, Senhor, vazio, seja cheio do Teu Espírito. Aquele que chegou aqui sem salvação, saia daqui salvo, liberto e curado. Aquele que chegou aqui em busca de um milagre, talvez para os filhos, Pai, que o Senhor conceda a eles agora milagres na vida dos filhos. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que eles são guardados essa semana. Eles saem daqui debaixo da vitória que nós temos em Cristo Jesus. E eles saem daqui para andar em vitória lá fora, livres do mundo, do mal, do maligno, com os Teus anjos, Senhor, acampando ao redor deles e os livrando de todo o mal. Que eles tenham uma semana de vitórias e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, e nós estamos encerrados em nome de Jesus.